O que precisa acontecer para que você esteja finalmente satisfeito? A busca por vencer na vida, ter sucesso financeiro, cumprir seu propósito ou até mesmo a busca pela felicidade são todas armadilhas que nós, seres humanos, caímos. Vemos relatos de muitas pessoas bem-sucedidas dizendo que o sucesso não veio acompanhado de satisfação e felicidade, e que muitas das vezes, no fim da linha na busca pelo pódio, encontramos um vazio. Por outro lado, não é como se o fracasso fosse alguma solução para ser feliz. Não precisa ir muito longe para descobrir que um trabalho sem propósito e a falta de dinheiro são receitas para a tristeza e insatisfação. O que vamos explorar nesse vídeo é uma nova maneira de enxergar esse problema, onde a resposta não estará nem no sucesso e nem no fracasso, nem mesmo no equilíbrio, se é o que você já está pensando. No fim, teremos a resposta para a pergunta: o que precisa acontecer para que você esteja finalmente satisfeito? Eu não te conheço, mas eu tenho certeza que você já experimentou a sensação de finalmente alcançar algo que você queria tanto e no dia seguinte, às vezes horas depois, já estava desejando outra coisa. Todos nós já caímos nessa história, mas a raiz do porquê nunca estamos satisfeitos é mais profunda do que você pode imaginar. Imagine uma escadaria infinita, onde a cada degrau você alcança uma nova conquista na vida. Vamos dizer que no primeiro você conquiste um emprego que paga um salário mínimo. No 10º, compra um carro. No 20º, faz sua primeira viagem internacional. No 30º, conquista sua casa própria. E como é uma escada sem fim, não há limites para o que você pode querer. Primeiro, vamos assumir que você foi honesto e conquistou tudo com trabalho duro. No fim, existe algum problema nisso? Não é normal alguém ter a ambição de ter uma vida melhor e mais confortável? Mas também pode levantar uma dúvida: quando é o suficiente? Até porque sempre dá para melhorar. E como vimos, a escada é infinita. Portanto, o que define a linha de onde deixa de ser saudável e passa a ser ganância? Muitas pessoas pensam que a ganância é apenas uma ambição desmedida, quando você prejudica alguém, tira vantagem de alguma situação ou é corrupto de alguma forma para benefício próprio. Como se a ganância fosse resultado de uma ambição egoísta e que passa por cima da moral. Mas na verdade a ganância não é apenas isso. Um pouco mais cedo, falamos da experiência de conquistar um objetivo e logo em seguida já estar desejando algo que ainda não temos. Parabéns, nesse momento você experimentou a ganância. Mesmo que tenha sido honesto e moralmente correto, ainda assim você caiu na armadilha de sempre querer mais, pois a natureza da ganância é ser insaciável. Ou seja, quando você está subindo a escada das conquistas, assim que você coloca o pé no degrau que desejava, o desejo se transfere imediatamente para o próximo, fazendo com que você nunca se sinta satisfeito e te coloca numa busca eterna por tudo que ainda não possui. Será que então a resposta é não querer mais nada? Não querer melhorar de vida, não querer ganhar mais, aceitar que nunca poderá ter a casa e o carro que sonha, ou então nunca conhecer outros países e outras culturas? Pode ser que nesse momento surja na sua cabeça então que a resposta talvez esteja no equilíbrio, o caminho do meio entre esses dois extremos, nem ganancioso e nem acomodado. Parece uma boa solução, mas ela tem um problema. Imagine a fronteira entre São Paulo e Rio de Janeiro. Se você pisar na linha de um lado, estará no Rio, e do outro estará em São Paulo. Alguém definiu um limite entre esses dois estados e chamamos isso de fronteira. Agora, o que divide a linha entre desejar uma vida melhor e a ganância? Quando é querer demais? Será que um salário de 10 mil é legítimo você desejar? Porém, mais que isso já cruza a fronteira da ganância? E do outro lado, ficar satisfeito com uma vida simples, mesmo que ganhe pouco, é estar acomodado? Percebe o problema da promessa da vida equilibrada? Onde é o equilíbrio nessa história? Alguém fez um manual que indica onde é o meio termo? Ganhe até esse salário e isso será o suficiente. Tenha um carro até esse valor, uma casa desse tamanho e faça esse número de viagens ao longo da vida. Não existe esse guia. Então como que eu vou saber se eu estou acomodado ou apenas satisfeito? É impossível encontrar o meio termo sem saber onde os extremos começam. E os mais iludidos ainda vão dizer: o segredo é estar contente com o que tem, mas sempre em busca do próximo degrau, como se fosse uma espécie de fórmula da felicidade e plenitude. O professor Luiz Felipe Pondé, no seu curso sobre os 7 pecados capitais, diz a seguinte frase: quando você quer ser feliz o tempo inteiro, você já é um desgraçado ganancioso. Então será que estamos presos? Sempre gananciosos quando queremos mais e sempre acomodados quando aceitamos nossa realidade? Nenhum desses dois caminhos te fará ficar satisfeito.
Isso porque eles representam dois lados da mesma moeda. De um lado você dá ouvidos à ganância, do outro à preguiça, dois dos pecados capitais. E é aqui que vamos chegar na raiz do problema. Aqui está a chave do porquê nunca estamos satisfeitos e realizados. Veja, esse assunto já foi debatido por diversos filósofos, desde ateus a cristãos. Então não vamos abordar o pecado como algo espiritual ou religioso, e sim filosófico. Vamos ver o pecado como um vício de comportamento que te faz mal, e não como algo que te levará para o inferno ou algo do tipo. Precisamos entender que os pecados são frutos de uma característica que acompanha todo ser humano, a angústia do vazio existencial. Todos nós compartilhamos dela. Alguns estão mais distraídos e parecem reparar menos. Outros mais atentos já sentiram a dor que ela pode causar. Essa angústia vem de saber que somos finitos, de que no fim nada importa, que daqui a 1 milhão de anos não vai sobrar nem o pó de tudo o que conhecemos. Ela vem de saber que viemos do vazio e que para ele retornaremos. É claro que a religião parece ajudar muitas pessoas a lidarem com isso, mas por experiência própria, de quem viveu 20 anos dentro de uma religião, eu te digo, ninguém parece escapar dessa angústia completamente. Logo, os pecados são como compulsões, uma espécie de vício que aderimos como tentativa de fugir da angústia que esse vazio produz, como se fosse uma distração. O ser humano usa o pecado como uma válvula de escape para não encarar o vazio que há em si, seja comendo muito, tendo relações sexuais em excesso ou buscando infinitamente a próxima meta. Enquanto estamos focados em atingir o próximo objetivo, ficamos distraídos e conseguimos evitar olhar o vazio nos olhos. E é claro que o pecado é pecado porque é gostoso de cometer. Esse jogo da escada infinita gera prazer, seja por ter alcançado a meta, seja porque te traz reconhecimento social ou porque as pessoas passam a te admirar. Mas como toda distração, uma hora o prazer passa. Aquilo que encantava já não encanta mais. E é por isso que vemos tanta gente no fim da vida, cheia de arrependimentos e com o peso do mundo nos ombros. É quando a pessoa, quase que tarde demais, finalmente desiste de tentar se distrair e encara o vazio. Não é uma tarefa fácil. E é por isso que o que você vai precisar para finalmente estar satisfeito é de coragem. Entendemos até agora que nunca estamos satisfeitos, pois vivemos em uma sociedade reinada pela ganância, viciados em sempre querer mais e de sempre buscar o próximo degrau. E fazemos isso para escapar da angústia produzida pelo vazio existencial. Agora, vamos entender como podemos fugir dessa armadilha e evitar de chegar ao fim da vida cheios de remorso. Vários pensadores já deram suas versões para essa resposta. Sartre propõe que Deus não existe e que cabe a nós assumir a responsabilidade total e radical pela nossa existência e da angústia que nos assola. Já os estoicos dirão que você precisa aprender a aceitar aquilo que não pode controlar. Para Kierkegaard, você precisa dar o salto na fé, onde encara o vazio de frente, acreditando que Deus estará junto com você. Já foram dadas centenas de respostas para essa pergunta. E por mais que sejam diferentes entre si, existe uma coisa que elas concordam. Você precisa encarar o vazio e não fugir dele. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Enchemos a vida de barulho, correria e distrações para não sentir esse buraco dentro de nós. O vazio não é um conceito teórico e distante que você só encontra em livros. Ele aparece no seu peito quando você chega em casa depois de um dia cheio e percebe que ainda falta alguma coisa. É o silêncio da madrugada, quando o seu celular já não consegue mais te distrair. É nesse momento desconfortável que a gente descobre se tem coragem de ficar com o vazio ou se vai correr atrás de mais uma distração. Porque a única maneira de encarar o vazio é estando presente no agora, sem distrações, sem telas, sem pensar no futuro, sem se apoiar em prazeres imediatos. Só você, existindo, reparando no mundo ao seu redor, deixando a angústia do vazio tomar conta. Por mais que o vazio seja amedrontador, ele traz consigo a lição mais importante que a vida tem. Tudo é mais bonito porque um dia vai acabar. Junto do vazio você perceberá a beleza das coisas, a sorte de estar vivo, de poder enxergar, sentir, respirar, da sensação do toque, de como é possível ficar feliz só de reparar em alguém sorrindo. Verá a beleza até mesmo da tristeza, porque nada dura para sempre. De tudo que só é possível experimentar quando se está vivo, porque tudo isso é viver. E como diz Vinícius de Moraes, viver é melhor que ser feliz. E essa é a grande mensagem do filme Dias Perfeitos, na minha opinião. Caso você não tenha assistido, eu recomendo demais se você gosta desse assunto. O personagem principal se propõe o exercício de encontrar a beleza na rotina, no comum, nos hobbies, no simples que de simples não tem nada. Os dias são perfeitos não por serem um paraíso livre de problemas, e sim porque em todos eles você pode presenciar o espetáculo da vida.